Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre o Google I.O., esse evento que aconteceu nos dias 20 e 21 de maio e trouxe algumas novidades aí do Google, principalmente relacionadas... pouquinhas novidades. principalmente relacionadas com IA. A gente já tinha feito um episódio sobre Google, né, e algumas novidades, um episódio de notícias sobre o Google. E a gente tinha algumas especulações, a gente falou um pouquinho sobre. Vamos ver, né, e esse episódio a gente vai trazer algumas das nossas percepções sobre o que foi lançado. Claro que muita coisa é falada, né, mas ainda não é lançada pro público, então a gente não consegue testar. Mas a gente vai trazer algumas das nossas percepções aqui hoje. E claro, estou aqui com o Ângelo. E aí, Olá, Ângelo? Fernandinha. É o que você falou, né? A gente não conseguiu testar ainda, mas quem sabe a gente talvez faça um próximo episódio já testando. Quem sabe você pode me dar de presente um óculos daquele que eles apresentaram, aí eu uso, testo e depois a gente vem aqui e fala pros nossos ouvintes. Quem sabe, investimento entre chaves. Então vamos lá, falando um pouquinho, começando falando, né, do keynote dele, que veio com o Sundar Pichai, né, que é o CEO da Google, e ele começou dando uma introdução geral, assim, falando sobre muito do que seria falado no Google I.O. e trazendo já algumas novidades. Vamos começar então falando do próprio Gemini Pro, né, 2.5 Pro e do 2.5 Flash, que foram os últimos modelos que o Google lançou. E o CEO, né, então ele fala de forma muito orgulhosa, né, que o Gemini 2.5 Pro, ele veio liderando todos os rankings da LM Arena em todas as categorias, ou seja, né, de texto, de desenvolvimento, né, de coding e de todas as outras categorias. No dia do Google I.O. isso era verdade. Hoje não é mais. Agora no LM Arena, na parte de coding, o Cloud 4.0, que foi lançado na semana passada, já ultrapassou o 2.5 Pro. Mas isso não deixa, né, não tira o brilho aí do Google de realmente esse modelo parece muito, muito bom mesmo, né, assim. Eu ainda não testei ele exaustivamente, mas ele tá vindo realmente com muita força. É o que a gente fala, né? É a melhor IA de todos os tempos da última semana. Já falamos isso em outros episódios, né? E é interessante que o Google, ele tem uma posição de respeito no mercado de tecnologia, obviamente. Não sei se pode ser considerada a maior, mas tá nas top 3 ali, né? E o Google, quando começou esse papo todo de LLM, essa última avanço disruptivo de IA, o Google realmente estava um pouco para trás. A Meta lançou um monte de coisa, a Microsoft lançou um monte de coisa, a OpenAI surgiu lançando um monte de coisa, Anthropic, por aí vai, e o Google ainda estava devendo alguma coisa. E eu acho que esse Google I.O. veio para provar que o Google ainda é o Google, que a gente ainda tem que respeitar a história que ele tem e o que ele ainda vai construir. Até por isso que o CEO falou com tamanho orgulho, assim, de todas as coisas que eles trouxeram, né? E aí uma coisa que eu achei interessante é que ele, no papel de CEO, no tanto de novidade que ele poderia trazer, uma das novidades que ele falou foi sobre a integração do Gemini dentro das ferramentas do Google. E aí dentro do Gmail, dentro dos aplicativos do Google, de poder responder a e-mails automaticamente. Hoje a gente já tem ali uma coisa bem simplesinha. Quando você vai responder um e-mail, ele faz um autocomplete de algumas frases pra você. Se você coloca em anexo, ele te dá um lembrete que você às vezes pode ter esquecido anexo. Enfim, mas isso não tem nada de uma inteligência super avançada, né? E aí agora, com as novas ferramentas, com as novidades anunciadas no Google I.O., ele pode responder o e-mail como se fosse você, porque ele vai ler os seus e-mails. Com o seu estilo, né? É, com o seu estilo de escrita. Pode fuçar os seus arquivos ali, achar algumas informações e responder, sabe? Se for uma empresa que tem uma planilha de produtos, ele acha o produto dentro das suas planilhas e responde com preço, sabe? Achei isso bem interessante mesmo, né? O CEO poderia trazer um monte de coisa, ele trouxe isso, parece uma coisa simples, né? Mas eu acho que é uma novidade que pode ser disruptiva para muitos negócios. É, eu acho que ainda mais porque muita gente usa a plataforma do Google no geral, né? Eu mesma tenho muita coisa no Google, né? Google conhece tudo sobre mim. Além do Gmail, tem Google Docs, tem muita coisa. Eu uso muito Maps. Ele até no próprio Keynote teve o exemplo lá, que era um e-mail, né, de um amigo dele perguntando as dicas de um lugar que ele iria viajar. Se fosse pra mim e tivesse uma integração dessa com o meu Google Maps, uma coisa que eu faço muito quando eu viajo é que eu marco os lugares que eu quero conhecer. Então, super daria, assim. Já teria podia escrever ali, esse e-mail não sozinho pra precisava nem você. de mim, exatamente. Ele poderia, essa integração, né, funcionando muito bem, que eu acredito que vai funcionar. Acho que não tá liberado ainda, né, pro público geral, mas quando funcionar, poderia super consultar o meu Maps, consultar, sei lá, meus documentos, alguma coisa ali, meu e-mail, se for o caso. Mas assim, o legal é que a gente tem muita coisa no Google e, claro, né, o Google faz tudo sobre a gente. Tem as fotos, eu tenho Google Fotos, né? Então ele poderia, sei lá, indexar as fotos, encontrar coisas. É muito, se for pensar, é muita coisa e dá pra transformar isso tudo em texto, no final das contas, né? Pra uma interface conversacional. Você falou que isso não foi liberado e até vale, assim, o disclaimer aqui, né? Acho que, sei lá, 90% das coisas que foram citadas no Google I.O. ainda não estão disponíveis pra qualquer usuário. Às vezes nem mesmo pros Pro e Ultra, né? Até outra coisa que a gente pode comentar daqui a pouco com mais detalhe, mas eles lançaram 2
tipos de assinaturas, né? Uma que é a Pro, que custa R$19,99, você já tem acesso a bastante coisa, os modelos mais avançados e tal. E outra que é a Ultra, que custa pouquinho, R$249. Nossa senhora. A OpenAI tem uma assinatura dessa também, né? Que é tipo assim, 200 e tanto. Aí você libera tudo, né? No preview do preview você lá, tem né? 30 terabytes no Google Drive. Tipo, é absurdo, assim, a quantidade de armazenamento e a quantidade de recursos a mais que você tem também. É pra quem usa, assim, muito. Muito, né? Absurdo. E aí, outra coisa que eu ia comentar dentro do que você falou aí, né? Às vezes pode pegar minha foto, entender onde é que eu tava, pode pegar meus lugares no Google Maps e tal, sugerir. Cara, o legal é isso, é a gente viu as coisas que eles lançaram ou vão lançar, né? E a gente ficar imaginando assim, cabeça explode, assim, cara, como que isso pode mudar o nosso dia a dia, o que vai ser pra próxima geração, cara? Tanto de facilidade, tanto de tecnologia, tanto de inteligência artificial que vai ter na vida da próxima geração, é assustador. Exatamente. Uma outra coisa que eu também fiquei achando bem interessante, até nessa linha que você falou, né? Porque, querendo ou não, o keynote do CEO, né, do Sundar Pichai, ele tem 1h e pouco lá, sei lá, 1h, nem me lembro quanto tempo, mas 1h e tanto. E claro, ele trouxe os highlights, né? E depois, cada uma dessas coisas foi sendo detalhada, né, aprofundada em outros keynotes. Mas uma outra coisa que eu também achei bem interessante ele ter trazido, assim, de cara, foi a integração do Gemini 2.5 Pro com o cursor. Foi uma das primeiras coisas e teve, assim, um slide só escrito assim, cursor. E eu achei isso muito legal, porque realmente veio um destaque muito forte para a ferramenta do cursor e a integração com o Gemini 2.5 Pro. E, de fato, o cursor rapidinho. É impressionante o quanto o cursor tá evoluindo rápido, né? O Claude A4 foi lançado, o cursor, sei lá, no dia seguinte já estava lá disponível. Nem sei se no dia seguinte, talvez no mesmo dia. E não precisava ter dado esse destaque só para o cursor, porque eles estão em todas as outras ferramentas. E depois até mostra, né, as outras ferramentas. Tem um outro slide falando de Bolt, de Klein, de Cognition, Windsurf, GitHub, Lovable, Replete, Android Studio, Firebase Studio, Gemini Code Assisted e o Jules, né, que é uma ferramenta nova que a gente também vai falar ainda. Mas achei interessante que teve um slide escrito assim, cursor. O destaque pro cursor, né? E de fato, assim, o Google, a gente já falou isso no episódio do Google, ele tá vindo com uma força principalmente pro desenvolvedor, que até então tava apaixonado com os modelos da Anthropic, principalmente, né? A gente vê isso aqui na DTI, todo mundo apaixonado com os modelos da Anthropic. Agora veio a OpenAI com 4.1, também brigando um pouco, ainda mais que o GitHub Copilot, por exemplo, transformou o 4.1 no modelo default deles, que então não cobra como premium requests. Então já é um modelo que também a galera tá gostando. E aí veio o Gemini também tentando, né, o Google, conquistar esse espaço com os desenvolvedores e acho que tá conseguindo fazer esse trabalho bem. Tá conseguindo. E o 2.5 agora é o default em qualquer ferramenta que você usar, seja no cursor ou no próprio aplicativo de Gemini. Você diz quando escolhe o modelo da Google, né? Isso, quando você escolhe os modelos da Google. 2.0, se não me engano, nem tá disponível mais. Já atualizaram todos pro 2.5. E é o que você falou, tá ganhando espaço com os desenvolvedores. Até o 3.7, a gente tinha o nosso favorito ali, né? Até a gente publicou isso no Entre Chaves há pouco tempo aí, que cada um tem os seus favoritos ali. Mas é o que eu falei aqui no início. O Google veio pra mostrar que ele tá nessa briga, assim, que ele tá se importando com isso e que ele vai conquistar o espaço dele. Não sei se você também percebeu, mas ele deu uns focos também relacionados a custo. Custo que eles vêm, né? Claro, todo mundo tentando diminuir custo. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim, claro que acho que essa batalha pelo custo, ela é eterna, ela sempre aconteceu, né? Mas eu fico pensando o quanto que o DeepSeek influenciou essa batalha, sabe? A gente já tava preocupado com o custo, óbvio, mas a gente, sei lá, vamos repassar esse custo de alguma forma. Mas será que o quanto o DeepSeek também influenciou pra galera falar, nossa, pera, a gente vai precisar fazer um negócio aqui muito mais barato, né? Ou liberar as coisas de uma forma mais barata. A DeepSeek e a Anthropic também, porque, por exemplo, o Google lançou agora também aquele recurso de regular o quanto que você quer gastar de budget, pra você não ficar gastando milhões e milhões de tokens ali, sabe? Isso era um negócio que não tinha no Gemini. O Anthropic, se não me engano, foi a primeira que lançou esse tipo de recurso, onde você ajusta o budget, né? Pro pensamento mais profundo. E aí agora o Google também trouxe isso pros novos modelos, então você pode ajustar. São 3 variáveis que você ajusta lá pra saber o quanto que você vai equilibrar tempo de resposta, qualidade de resposta, profundidade e por aí vai. Então você consegue regular o seu orçamento ali também pra você não ficar ali desembolando token e gastando o seu limite, enfim. Nem todo mundo vai ter uma assinatura ultra, né? Exato. E pensando nisso que você tinha falado da presença do Google nas nossas vidas e quanto que eles têm esse poder muito grande de influenciar, acho que
não só os early adopters, vamos falar assim, os desenvolvedores e a galera que tá muito antenada com IA, mas o público geral mesmo. O Sandler mostrou um slide lá na apresentação no keynote dele, falando que o Google Search é o produto que mais leva IA generativa pro público no mundo. Porque, claro, né, hoje agora o Gemini tá lá integrado no Google Search, né, então qualquer pesquisa que você faz no Google, o primeiro resultado já é vindo do Gemini, né, então isso é muito legal também, porque o público geral também tá tendo acesso às IA generativas e a gente vê mesmo o quanto que o Google influencia a população como um todo mesmo, não só, né, aquele nicho mais relacionado com tecnologia. Como sempre, assim, isso traz várias vertentes, assim, pra gente analisar, né? Porque a forma com que as pessoas usam a internet, a forma com que as pessoas fazem a sua pesquisa vai mudando. A gente vê aí a geração Z que não usa Google, usa TikTok pra pesquisar as coisas, sabe? A gente já viu que caiu uma popularidade, existem dados aí que mostram isso, que caiu a popularidade de pesquisa do Google e caiu a popularidade, por exemplo, de pesquisas no Stack Overflow, sabe? Por causa dessa revolução de LLMs. Então, o Stack Overflow já tá dando seus pulos lá, correndo atrás disso. A gente falou disso aqui em outros episódios, né? E o Google também já tá resolvendo isso também, deixando nativamente o Gemini dentro das pesquisas. Isso tende a melhorar cada vez mais, tende a evoluir. Mas hoje eu já percebo isso acontecendo. A gente faz uma pesquisa no Google, a primeira coisa que vem é um texto gerado por IA e depois é que vem as páginas, daquele jeito que a gente fazia na década de 2010. Olha como que as coisas estão evoluindo rápido, né? E aí é legal que nessa onda toda de, tá mudando a pesquisa e tal, tá trazendo novas novidades para o Gemini e para as APIs e tal. Agora, nativamente também, a gente já tem saída de áudio pelo Gemini, que antes era só texto também, né? Então agora a gente já tem saída de áudio disponível nas APIs, inclusive em português. Então isso é uma coisa legal também que já ajuda a disseminar mais a popularidade. A gente pode pensar assim para, por exemplo, deficiente visual, sabe? A dificuldade que tinha ali, às vezes, de leitura de tela, tinha que instalar um outro aplicativo para ler, sabe? Agora o próprio Gemini já faz tudo, sabe? As próprias LLMs, não só o Gemini, estão evoluindo para isso. Não, e aí eu acho que a gente vai fazer até um disclaimer aqui importante, que às vezes é difícil, né, entender é difícil montar uma linha tanto de coisa de mesmo. raciocínio. São tantos nomes, aí o Google lançou Google Beam, sei lá o quê, Project Astra, Project Marine, Project Aura. Nossa, meu Deus, a gente só quer deixar a gente maluco, né? Mas aí eu queria falar que eu falei que o Google lançou e tal, mas as outras LLMs também vão lançar, né? E é uma baita guerra fria, né? Tipo, o Google nem tem o negócio pronto ainda, mas ele dá um jeito de fazer uma demo e lançar pra falar que ele lançou primeiro. A Microsoft vai fazer o evento dela e vai lançar outra coisa, e a Anthropic vai fazer o evento dela e vai lançar outra coisa, e a gente fica aqui nessa loucura, mas usufruindo dos benefícios disso também, né? E tentando entender tudo, né? E uma dessas coisas que eu acho que veio muito nessa fala que você teve aí, né, em relação a essa guerra fria, é que o Gemini agora suporta o protocolo MCP, que a Anthropic criou, né? Que, gente, se vocês ainda não conhecem o protocolo MCP e o poder dele, de verdade, assim, eu só não falo pra você parar o episódio aqui agora, porque, poxa, seria ruim, né, pra nós aqui. Mas temos episódios sobre o MCP, mas assim, o fato é um protocolo muito poderoso, porque ele é um protocolo, né, pra quem ainda não conhece, é um protocolo que você consegue padronizar como que agentes conseguem, principalmente, chamar APIs, né? Enfim, tem um episódio de Entre Chaves só sobre isso, mas a intenção dele inicialmente era a comunicação entre agentes, entre agente e ferramenta, entre agente e agente, mas de uma forma simplificada. Eu vou dar um palpite ousado aqui. Eu tenho certeza que o Google tá usando MCP por trás lá do Gemini para fazer toda aquela integração entre os Google Apps, sabe? Google Drive, agenda, e-mail e por aí vai. Um exemplo prático disso. Se eles não estão usando, fica a sugestão aí, Google. No final das contas, assim, é um protocolo extremamente poderoso que, além dele padronizar tudo, ele faz, como as coisas são padronizadas, você consegue gerar código muito fácil das coisas, assim. Você tem uma ferramenta que você quer expor uma API para um chat conversar, você consegue pedir o próprio Cloud, o próprio Copilot, o próprio cursor, o que você quiser, né? O próprio Gemini, pra gerar pra você um servidor. Enfim, não quero entrar no foco MCP aqui agora, mas o Google, então, falou que o Gemini agora suporta o protocolo MCP também, o que é bem legal. E, claro, que eles usaram isso pra lançar um outro protocolo chamado Agent to Agent. Eu ainda não aprofundei muito nisso, a gente pode depois até ter um episódio sobre, mas o fato é que eles estão agora falando como se fosse assim, o MCP até então era pra você fazer isso que eu falei, né? Comunicar agente com API, com ferramenta. Agora eu tô lançando um protocolo que é um nível acima, é agente com agente. Então, vamos ver, né, o que isso gera, do que vem, mas eu acho que isso faz muito sentido com esse negócio da Guerra Fria, tá cada um tentando estabelecer padrões pra que todo mundo tenha que seguir e se tornar referência, né, no tema. E aí, nesse papo de agentes, o próprio Google já tá desenvolvendo seus próprios agentes, né? Por exemplo, tem o Astra, tem o Mariner, né? O Mariner a gente pode falar do Astra depois também, mas o Mariner é um agente web que ele faz tarefas
tarefas complexas na web, né? Você pode receber uma lista de empresas, fala assim, eu quero todos os contatos dessas empresas. E ele vai pesquisar empresa por empresa, tá lá o nome da DTI lá no meio. Ele vai entrar no site da DTI, vai pegar qualquer e-mail, telefone de contato, vai salvar isso, tudo bem. Aí vai partir para a próxima empresa. E aí você pode pausar a qualquer momento para não gastar token demais, você pode adicionar novas empresas e por aí vai. Então, é um agente que facilita a forma com que a gente interage na web hoje, né? Isso é bem legal. E eles anunciaram junto também que o Gemini App, quando você entra lá em gemini.com lá, vai ter a possibilidade de você selecionar um modo agente, que vai ser justamente, deve usar esse agente que você tá nos contando, para executar coisas com linguagem natural na web também. Então, sei lá, imagina que agora eu quero pesquisar quais restaurantes eu tenho aqui perto e daqui a pouco eu vou estar conseguindo pedir uma comida no restaurante através do delivery usando o Gemini App. A ideia deles é realmente executar funções autônomas, agênticas na web. Muito legal. Um dos vídeos que eles mostraram também, né, uma das demonstrações, era uma pessoa passeando de bicicleta, aí agora já estamos falando de outra agente, que é o Astra. Mas tá tudo junto, né? Inclusive, essa pessoa tava usando óculos na hora também, né? Aí já mistura tudo. Aí é o caos tecnológico acontecendo. Que parque é esse que eu tô passando aqui do lado? Aí a pessoa fala qual que é o Gemini responde qual que é o parque, né? Eu posso passear de bicicleta lá dentro? Aí o Gemini responde, não, você não pode, mas você pode passear em outras ruas aqui por perto. Ah, não, beleza, então eu vou pra casa. Aproveita e olha aí se tem algum supermercado no caminho. E o Gemini já faz a consulta e já responde pra pessoa pelo óculos ali, sabe? Então, cara, é impressionante como isso tá mudando. Eu falei que tá mudando a forma com que a gente interage com a web, mas vai mudar a forma com que a gente interage com o mundo. Isso pra um mercado de turismo, olha o tanto que isso pode mudar, sabe? Pra qualquer mercado, cara. É muita coisa mesmo que eles falaram. Claro, né, igual esse negócio do próprio Gemini Live, né, que é você pegar a sua câmera do seu celular e ele ter uma percepção mais fiel do mundo, né, que tipo assim, você vai mostrando e ele vai te ajudando. Claro que o próprio Google já tinha feito uma demo de um negócio bem parecido, né, no passado, num desses outros. O Astra mesmo, se você procurar aí na internet, você acha coisas sobre o Astra de 6 meses atrás, é assim, isso, assim, então tem coisas que não foram exatamente lançadas, né, mas eles estão melhorando a tecnologia, claro. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou até aqui no Entre Chaves mesmo, de um vídeo da pessoa com o celular mostrando o ambiente, depois falando assim, onde que eu deixei meu óculos? Aí o aplicativo responde, tá do lado da laranja, do lado da maçã, eu acho que era isso. Eu já na época falei, nossa, é muito doido, imagina. E tipo assim, eles estão melhorando isso o tempo inteiro, então o Gemini Live agora, ele tá em outro patamar mesmo, talvez com reconhecimentos mais complexos. E é legal a gente comentar também, porque às vezes a gente tem essa reação assim, nossa, que coisa legal, que coisa impressionante. E assim, na real, é coisa que às vezes não é tecnologia tão disruptiva. Eu vou dar um exemplo aqui. Google Meet agora tem tradução simultânea. Eu posso conversar com você aqui em espanhol, você vai ouvir em inglês e vice-versa. Você fala inglês, eu escuto em espanhol. Por enquanto, os dois idiomas são só inglês e espanhol. Eles prometeram que eles vão expandir para outros idiomas. É um negócio assim, hoje, todas as ferramentas aí, Zoom, Teams, todas essas ferramentas já tem uma tradução simultânea para texto. Todo mundo sabe pegar texto e transformar em voz. Não, beleza, legal. Não é um negócio tão disruptivo, mas é um negócio que pode mudar muito o mundo dos negócios, por exemplo. Lançando todos os idiomas, eu posso conversar com alguém lá na China, eu posso conversar com alguém lá no Japão, que são idiomas muito difíceis pra gente aprender, né, aqui no Brasil, e tá tudo bem, nós vamos conversar ali em tempo real. E mais do que isso, né, porque não sei você, mas eu tenho uma personalidade em inglês totalmente diferente da minha personalidade em português. Não, sério, assim, e eu não sinto que eu consigo expressar 100% de tudo da Fernanda falando em inglês. Então, ter uma ferramenta dessa, cara, você começa a expandir, nossa, você começa a conversar com um cara lá nos Estados Unidos, né, seu projeto técnico pra fechar uma coisa comercial, do jeito que você conversa com um cara aqui do Brasil, que com certeza você tem muito mais confiança. Então, assim, é um negócio que é muito interessante mesmo, a tal da tradução assim, simultânea, né? Onde que a gente aplica aquela tecnologia, o que aquilo pode causar de impacto na nossa vida, e aí sim a cabeça explode, assim, do tipo, a gente começa a entender o tanto que isso é impressionante, o tanto que isso é absurdo. Que pode mudar mesmo. Uma outra coisa que também tem a ver com o mundo aí dos negócios, de reunião e tudo mais, é o tal do Google Beam, que, pelo que eu entendi lá, né, é um equipamento que eles até, inclusive, já começaram o desenvolvimento em parceria com a HP pra ter, né, que basicamente te mapeia com várias câmeras diferentes e constrói uma visão mais 3D de você para que os encontros remotos se tornem mais próximos do presencial, dessa interação muito mais fluida, assim, né, do que com a câmera e tudo mais. A gente já falou que tá revolucionando a forma que interage com a web, a forma que interage com o mundo, e agora você tá falando que vai revolucionar a forma que a gente interage com pessoas que não estão perto da gente, com pessoas que Exato. E assim, apesar de que eu achei o negócio meio... Posso estar sendo meio leviana aqui, mas eu achei o negócio meio uma parafernália, que é um negócio gigantesco. Mas assim, um ponto, quando já falamos, né, no
passado aí de multiverso, da Meta, da vontade que eles tinham de colocar as pessoas, né, num lugar meio virtual e elas terem essa interação, talvez o Google tá dando um passo aí pra se tornar isso realidade, não sei. Esse aí foi o que eu menos achei muito doido. Mas tem a ver com o que a gente tá falando aqui também, com o poder da tecnologia, sabe? Pode ser que a gente não tá tendo criatividade aqui o suficiente pra imaginar onde que isso vai ser aplicado. Mas, cara, é o poder da tecnologia. E aí eu queria trazer até outras 3 ferramentas que foram anunciadas lá, que é o Imagen 4, Image 4, o VO 3 e o Flow, que são ferramentas pra criar imagem, criar do zero, assim. O Imagen é pra criar imagem, mas assim, são imagens impressionantes. Hoje a gente percebe no mercado que o ChatGPT meio que domina ali entre as LLMs para geração de imagem, e aí o Google veio forte com essa ferramenta. E assim, como eles disseram na apresentação, né, imagem é muito legal, mas e se a gente der vida para essas imagens? Aí vem os vídeos, né? Eu achei o vídeo que eles mostraram bem interessante. É muito louco. Você pode criar um personagem e dar vida pro personagem. O personagem fala e o lábio mexe sincronizadinho, cara. Exato. Apesar de que o Sora também, quando ele foi lançado, né, da OpenAI, ele também foi bem impressionante, assim. Não sei se você lembra, mas tiveram uns vídeos, assim, que foram bem impressionantes. Talvez o Google aí vem... Eles até falaram, né, que eles vêm com novas capacidades de trilha musical, de falas de personagens. E realmente, o trecho do vídeo que eles mostraram é bem legal, assim, uma coruja voando e depois conversando com um outro personagem, né, nem me lembro o que era, um outro animal, e aí eles conversavam, né, e de uma forma muito profissional. Você tá falando dos animais aí também, né? Na hora que eu vi esse vídeo, sabe o que eu imaginei? Cara, a Pixar fazendo uma parceria com o Google e lançando um desenho novo. Um desenho assim. totalmente de IA, totalmente IA. Cara, imaginei um negócio desse. Mas teve vídeo também de pessoas reais também, que é ainda mais impressionante. É mais fácil você fazer um negócio desse com desenho do que com pessoas. E com trilha sonora. Falando em trilha sonora, também lançaram a ferramenta pra fazer música, que é o Lyria. Então, assim, eles estão explorando não só a parte, como a gente começou falando aqui no início do episódio, a parte técnica, né? Seduzindo os desenvolvedores também para trabalhar com o Gemini, mas também para essa parte artística, criativa, que é uma parte, falando de inteligência artificial, é uma parte muito difícil, né? De inserir inteligência artificial, é cheio de polêmicas, de direitos autorais, de imagem, de criação, de arte, por aí vai. E é muito difícil você replicar a criatividade do ser humano numa inteligência artificial. E eles estão indo nessa linha também. Como eu falei, né? É muito nome, é muita coisa. Às vezes a gente se perde um pouco. Até quem tá ouvindo talvez esteja um pouco confuso agora com tanto de ferramenta e nome que a gente falou aqui. A gente também ficou confuso mas com é isso. A gente também ficou um pouco confuso. Mas uma coisa agora, né? Até descontraída, que eu queria falar, que eu acho muito legal nessas apresentações tipo Google I.O., mas nessas outras também que as outras Big Techs fazem, é o quanto os slides são sincronizados com a fala. Eu acho isso muito incrível. Parênteses assim, né? Mas é linda a apresentação que eles fazem, né? É muito lindo. Você vê, tipo assim, o cara lá, o Pichai lá, ele falando um negócio, na hora que ele fala a palavra tal, aí vem o slide. Pá, eu acho bonito demais. É o TED mais, né? Porque nos TEDs já é um negócio muito ensaiado, organizado, mas pra esse tipo de evento é... Eu acho um nível muito absurdo, eu acho muito bonito, muito legal. Falamos um pouco de desenvolvimento aqui, mas uma coisa que a gente até falou, né, Ângelo, lá no nosso episódio do Google, como que o Google faria com essa briga de ideias em relação a AI Studio, se eles iam investir, o que eles iam fazer e tal. E assim, pra mim, como eu falei, né, na hora pra mim que veio o slide cursor, eu já fico um pouco na dúvida o quanto o Google tá indo por esse caminho realmente. Eu não sei, de ficar no sabe? back-end, de ficar, né? Claro, o Firebase Studio, eu acho que eu não vi tantas grandes lançamentos relacionados com o Firebase Studio, confesso que não vi muita coisa. Citaram o Firebase Studio, falando que as versões mais recentes do Gemini já estão disponíveis lá, mas não trouxeram nenhum destaque pro Firebase Studio, igual trouxeram para várias outras coisas. Exato, senti exatamente que houve pouco destaque para isso. Claro que eles ainda podem, né, só reconhecer que talvez o produto ainda não esteja sendo comparado mesmo com os outros e talvez eles só estão tentando evoluir ele de alguma forma, para em algum momento ele ser realmente um competidor, né? Mas fiquei nessa dúvida. E o Google AI Studio, um dos vídeos lá que é mostrado, se eu não me engano, mostra uma parte que é de uma mulher, né, interagindo lá com criando um aplicativo e tal, usando o Google AI Studio. Na época, quando a gente fez o episódio do Google, a gente tinha falado do Google AI Studio mais como uma ferramenta
de você testar coisas, de você ir lá, conseguir uma chave, uma API key lá do Gemini e fazer alguns testes mais quase como um POCs, assim. E eu não sei, fico aí na dúvida aonde ainda o Google AI Studio tá. Se ele tá pra desenvolver, porque agora eu entrei lá, né, hoje mesmo, e tem lá já umas coisas, tipo assim, desenvolver aplicativo. Fico aí nessa dúvida mesmo, da onde que o Google tá querendo, o que ele tá querendo com esses produtos. Talvez até o Google ainda esteja na dúvida também, né? Porque o Google AI Studio, o Firebase Studio fazem coisas parecidas. A Firebase eu acho que tem uma facilidade que o AI Studio não tem, que o Firebase já faz a implantação da sua aplicação, se você quiser, mas também não sei onde eles querem chegar com isso, assim. Fica aí o questionamento. Fica aí a dúvida, né? O quanto eles querem ser liderança, que eles realmente querem ser líderes nesse mercado, né, de IDS, ou se realmente eles estão... Ou não, deixa alguma ideia que eles não querem tanto investimento nela, mas deixa a infraestrutura das APIs e dos modelos bem robustos para ser usado no cursor, windsurf, ou no que você quiser. Exato. Mas, dito isso, teve uma outra ferramenta que eu fiquei muito curiosa de testar, ainda não testei, mas a gente, como eu falei, a gente aqui tá falando mais do evento, né, e das coisas, que eu tô doida pra testar, é o Julius que eles lançaram. É uma ferramenta que faz alterações, ele é uma ferramenta agêntica, só que pra rodar de forma assíncrona. Eu vi um videozinho dele de promoção, né, claro que é um vídeo promocional desse produto, mas eu acho que ele deve ser parecido com aquele Cloud Code, que a gente até já conversou um pouquinho dele aqui, que ele roda lá no seu background lá e vai fazendo algumas alterações, meio que assincronamente mesmo. Mas isso aí me deixou assim, me pareceu um potencial grande. Imagina só, você no seu dia a dia lá. Claro que hoje, imagina você quer gerar testes unitários da sua aplicação. Esse é o exemplo básico de IA, né? É um exemplo bobo, né? né? Assim, hoje o desenvolvedor, ele tem que chegar lá e falar assim, IA, cria os testes unitários pra mim. Ela vai passar um tempinho ali criando, e dependendo do seu prompt, pode ser que ela demore até mais, porque dependendo da complexidade do seu código... Você tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, dependendo da ferramenta, não compila, você tem que ajustar um detalhe ou outro. Então, assim, ainda depende muito do desenvolvedor pra fazer certas coisas. O vídeo promocional desse negócio me pareceu que ele vai ser, assim, um cara que vai rodar no background mesmo, que é tipo assim, eu tenho funções separadas que o desenvolvedor quase que não vai precisar mais Quando você assustar o teste unitário, já tá lá. Exato. Pronto. E aí ele roda no meu background. Meu desenvolvedor, ele continua, o chat dele não tá travado, é como se fosse assim, o chat dele não tá ali travado gerando teste e ele tá, sei lá, olhando pro tempo, mexendo no WhatsApp. Imagino tanto que isso vai comer de token assim, né? Não, com certeza. Imagino que o custo, igual o Cloud Code também, que é uma ferramenta cara, mesma coisa, imagino que é um trem caro. Mas, ao mesmo tempo que libera o tempo do desenvolvedor, que antes ficava ali esperando gerar o teste, por exemplo, né? E agora vai estar fazendo outra coisa. E o teste vai estar sendo gerado em background. Falando assim, pros desenvolvedores, né, é muita coisa que a gente tem que ficar ligado. É esse tipo de novidade. E é o tipo de novidade também, cara, que APIs que eles já estão disponibilizando, que API que a gente pode usar hoje, como que a gente pode trazer isso pros produtos que a gente está trabalhando. É esse tipo de coisa que é o que faz a nossa cabeça explodir mesmo de possibilidades. Esse produto, igual eu falei, não testei, não sei, pode ser uma porcaria, pode ser caro pra caramba. E a gente fala, cara, é inviável, é melhor o desenvolvedor ficar lá parado, olhando pra ideia do que não, né? Mas eu gostei do potencial, me pareceu bem interessante. Pareceu interessante, parece ter potencial mesmo, e isso vale pra tudo que tá lá, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar pensando, cara, é um vídeo onde eles estão fazendo, é tudo vídeo promocional, é tudo pra impressionar mesmo. Então tudo a gente vai ter essa hype, depois a gente vai amadurecer e entender o que vai vingar mesmo, o que não vai, né? Exato. E aí, acho que foi até um dos últimos tópicos do evento mesmo, mas eles falaram assim, lindo, maravilhoso, a gente tem um Gemini rodando com modelos cada vez melhores e tal, mas eles querem o Gemini, eles falaram Gemini Everywhere, então eles querem que o Gemini esteja em todos os lugares. Eles deram um exemplo do óculos, mas eles querem o Gemini no seu telefone, eles querem o Gemini no seu relógio e por aí vai. Para isso, aí tem o Android XR. O Google lançou esse Android com esse objetivo de integrar o Gemini com ele cada vez mais e colocar isso em todos os dispositivos móveis, né? Então, isso, de novo, vai mudar a nossa forma de interagir com o mundo, né? Coloca, por favor, o Gemini no Google Home, por favor. Eu não aguento muito mais bom, pedir, Google. É verdade. sabe? Sinto eu não falta. aguento mais pedir. O assistente da minha casa, ele é muito ruim. Eu vou mudar pra... Vou comprar uma Alexa. Eu vou comprar uma Alexa. Eu fico pensando, até a própria Alexa, né, que lançou, sei lá, acho que a Alexa Plus, não sei o que deve ter assinatura, mas eu assinaria, sabe? Pra ter um Gemini na minha casa, de verdade. Seria muito bom, né? A Alexa tem um modo turbo, já usou isso? Já viu isso? Não tenho a Alexa, infelizmente. Aí você tem que instalar a skill de modo turbo, aí ela tem, eu não sei, ela usa alguma LLM que eu acho que é o ChatGPT. E aí ela responde um pouco melhor, assim, sabe? Só que é meio chato, você tem que ativar o modo turbo, depois tem que desativar o modo turbo, é meio chato, assim, não é tão
natural ainda, né? Mas fica aí, a Guerra Fria. Na hora que a Amazon lançar, o Google lança, ou vice-versa. É Daqui questão a pouco de tempo. vai ter um dispositivo da OpenAI pra casa. Quem sabe? Quem sabe? A OpenAI acabou de adquirir uma startup aí por muito dinheiro. Essa startup era de um cara que era o braço direito de Steve Jobs lá na Apple, desenvolveu o design do iPod, do iPhone, por aí vai. Esse cara, depois que o Steve Jobs faleceu, ele ficou lá, ainda teve uns conflitos dentro da Apple, criou a própria empresa, que agora foi adquirida pela OpenAI, e a OpenAI tá prometendo aí que vai lançar algum dispositivo que ninguém sabe o que é. Há rumores que talvez seja um telefone, mas não sei, não acredito que seja um telefone. Mas pode ser um assistente. Pode ser, Pode né? ser alguma Quem coisa desse sabe? tipo. E a OpenAI quer vender, se não me engano, 100 milhões de unidades desse dispositivo ano que vem. Então, assim, é a gente ficar aí ligado. O que vai acontecer? O que a OpenAI vai lançar? Por que ela comprou essa empresa desse designer super foda aí no mundo da tecnologia, sabe? Não sei. O que será que vem aí? Acho que difícil mesmo. A Apple, né, e a Samsung, acho que dominam muito, né, o mercado. Mas quem sabe, né? É uma aí que vem. Mas podia ser um assistente do ChatGPT pra minha casa. Eu ia ficar bem feliz. Bom, então é isso, né, gente? Assim, falamos muito aqui sobre o Google I.O. Foi um evento legal. Mas e aí? Superou as expectativas? O que você achou? Olha, acho que superou, porque a gente vê, assim, um monte de tecnologia que às vezes até existia, né? Recurso de câmera, recurso audiovisual, essas coisas já existiam. LLM já existe aí uns 2 anos, sei lá, mais. Mas agora a gente tá vendo essas coisas sendo combinadas e a gente começa a enxergar o potencial, assim, onde que isso vai chegar, sabe? E aí na hora que a gente vê um evento desse do Google juntando tudo e mostrando essas coisas funcionando, aí sim eu acho que fica super legal, sabe? Então por isso que eu acho que, sim, superou um pouquinho. Eles mostraram coisas que eu ainda não tinha imaginado, sabe? Aí por isso que superou minhas expectativas. Eu acho assim que, claro que muita coisa que a gente até falou disso, né? Muita coisa que eles falaram ainda não estão disponíveis, né? Então eu ainda quero ver muito a prática também, né? Dessas coisas que eles estão falando e como que vai ser. Mas eu acho que eu fiquei um pouco crítica, assim. Tem muito tempo que a gente fala de IA e eu acho que eu tô meio crítica ultimamente. Não sei se superou minhas expectativas. Eu acho que atendeu bem. Talvez esteja quase perto de superar, mas eu acho que não superou. Eu não sei, talvez, o que eu esperava, não. Eu queria muito que eles tivessem vindo com uma ideia, talvez. Eu não sei. Eu fiquei com isso na cabeça. Você tava querendo a ideia. Eu tava querendo a ideia. Ou então que eles viessem com o meu Google Home, sabe assim? Mas enfim, eu acho que é isso aí. Vamos acompanhando, né? As novidades do Google. E no mais é isso. Obrigada a todo mundo e continue aí nos acompanhando para mais notícias entre chaves. Voltaremos um dia testando essas ferramentas. Testando as ferramentas. E aí a gente traz as nossas percepções de novo. Exatamente. E aí talvez supere as suas expectativas. Aí talvez supere. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.